Patrícia, que vai estar trazendo as sugestões para nós. Amém? O nome do nosso texto é qual é o seu plano? O que é isso? Segura para ela. O gravador, por favor. Ah, mas Não, grava lá. sua pressão não funciona. Que pressão, né? Talvez seja uma área que Deus quer trabalhar em você. Vamos lá. Certo, o nome do nosso texto é qual é o seu plano? E nós vimos tópicos ali dentro do texto que diz assim, instruiu e modelou a vida de um discípulo. Então, a nossa estratégia que nós vimos, né, para células, para esse ano, seria nos reunirmos mais, né, entre os membros, entre os líderes, e estudarmos, planejarmos, o que mais? Criarmos um planejamento juntos, né? Sairmos do lugar da casa, do lugar de conforto e convidar as pessoas. Também já ficar de olho nos perfis das pessoas que estão participando, né? Para ver quem tem o perfil de líder, para ver quem tem o interesse também, né? Porque também não adianta ter perfil e não ter interesse. Para ver também a questão de quem tem tempo, né? Às vezes tem perfil, tem interesse, mas não tem tempo, já tem outras atividades. Também isso. É a questão da estratégia que a pastora também comentou, que é essa que a Patrícia já está fazendo, de buscar nos arredores, né? Pessoas interessadas em estar participando das células, né? Questão de pessoas que faltaram, né? Ligar para ver por que faltou, né? Para se mostrar mais presente, né? É isso que a célula faz, né? Ela tem que ser mais próxima, né? Ela é uma pequena igreja, né? Digamos assim. Acho que é isso, né? Eu gostaria que vocês me respondessem, em rápidas palavras, por que o autor escreveu, não precisa ler, qual é a tônica do autor, qual é a proposta do autor? É o mesmo texto? Não. É diferente. A tônica do autor é seguir o exemplo de Cristo, formando bons líderes, treinando e depois formando neles o caráter de si como líder e depois o enviá-lo. Não foi escrito isso não, né? Não, esse é o que está... Esse, O grupo concorda com isso que você acabou de falar aí? Sim. Não sei. Sim. Sim? Sim, sim. É isso? Sim. Pode repetir, Alex? Não, não precisa. Eu passo... Ah, tá. Passei por ali. Ah, tá. Tá. Bom, a tônica aqui é o seguinte, é que, de acordo com o autor, nós precisaríamos seguir o mesmo exemplo de Cristo, formando lideranças, boas lideranças, e depois treinando e enviando, formar neles um caráter de líder, e depois de treiná-los e enviá-los. Então, amém. Então, agora você vai voltar, Cristiano, para a Patrícia, e ela vai repetir, então, quais as propostas do grupo para alcançarmos esse objetivo do autor. Sim, é verdade. Sim. Pode ler. Gravando. Maquete. A proposta do grupo: instruir, estudarmos juntos, eu esqueci, planejarmos juntos e sair juntos. A célula, a equipe toda, sair em busca de pessoas que querem ter o caráter de Cristo. Amém? O grupo quer acrescentar alguma coisa ainda, o grupo deles? Alguma outra palavra? Outra coisa que a gente tocou no assunto foi sobre a questão de aproveitar esse tópico de evangelismo, né, que tem esse momento em cada célula, e fazer essa idealização, esse planejamento com a célula, né? Levantar ideias, levantar oportunidades dentro desse momento aí. Então, é o momento em que se passa a visão da célula, por que da célula, por que ela existe, e também
como que ela vai crescer, como que essa célula vai crescer, né? Não somente em número, né, mas também usando outras atividades que vão fazer com que cresça líderes dentro da célula, né, e estratégias que vão alcançar outras pessoas. Posso contar uma experiência que tivemos terça-feira agora? Enquanto... Esquece o Cristiano. Gostou do negocinho? Esse que a pastora falou ali, aproveitar o evangelismo, enquanto nós estávamos fazendo o evangelismo com a célula, o grupo ele se inteirou tanto ali que cada membro deu uma ideia, deu uma sugestão para estarmos criando estratégias de buscarmos pessoas fora. Uma das estratégias era sair, né, entregar panfletos, outra era fazer trabalhos artesanais, né, com mulher e chamar mulheres durante a semana, e outra fazer cantinas, outra fazer bonecos para vender. Então, dali do evangelismo, como disse a pastora, surgiu várias ideias e a célula ela se uniu em um pensamento só: buscar e ganhar vidas para Jesus. E foi uma sensação tão gostosa que todos saímos dali regozijados, com aquela alegria de ter estratégias para ganhar vidas para Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra desse grupo. Continue abençoando, motivando, treinando, orientando, corrigindo e derramando a unção do Teu Espírito sobre eles, Pai, para que eles fluam com liberdade, Senhor, para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu ia perguntar dali. Você está falando da alegria de sair dali, da reunião que vocês fizeram agora? Não. Trabalho evangelístico. Ok, Joãozinho, dá um apoio aqui de repórter aqui. Nós vamos ouvir agora o outro grupo, né, que vai fazer a essência, o resumo da proposta do autor e aí qual é as sugestões de vocês, né, do grupo de vocês, para alcançarmos a proposta do autor, tá bom? A proposta do autor primeiro, então, é que, aliás, difícil tema que o Charles escolheu, né? Mas muito importante, eu acredito. A proposta do autor é que nunca deve faltar esforço para que aconteça a proposta dele. Então eu anotei aqui: encontra-se a chave deste trabalho no esforço. Tem que ter esforço. Segundo, a célula nunca pode perder o foco desse objetivo. Em hipótese alguma, ela não pode perder o foco desse objetivo, que é fazer o discipulado, porque a célula é sustentada pelo discipulado. Estamos trabalhando em cima da base que o autor colocou. E ele diz uma coisa, achei interessante, que é ao contrário do outro grupo, por isso que eu perguntei para o pastor: é o mesmo papel? É o mesmo autor? Esse autor diz assim, ó: fazer discípulos é a tarefa e o ministério mais importante. Esse é o objetivo, fazer discípulos. Nem tanto, o objetivo não é apenas evangelismo, mas fazer discípulos. A meta a ser definida pelo nosso grupo é como fazer discípulos. E o que vai culminar quando a gente fizer discípulo? Cada discípulo, a célula se autoalimenta assim. Se você tem um bom discípulo, ele vai ser um bom líder. Ele vai acabar sendo um líder. Pelo que diz o autor aqui, é inevitável. Não tem como. Você produzir um bom líder, um bom discípulo, você vai ter fatalmente um líder. Então ele fala assim que nós temos que fazer discípulos. A questão evangelismo é um resultado de um discípulo e de um líder. Agora, quais são os objetivos que a célula encontrou aqui, ou que esse grupo encontrou, para que exista esse discipulado dentro da célula? Nós temos que rever aquele organograma. O pastor como líder,
E a pastora, como líder da igreja, produz líderes, e esses 3 líderes produzem líderes para ser produzido líderes e discípulos. Criar um organograma, um exemplo aqui, né? Porque o Alaércio, por exemplo, ele tem vindo aqui no Tadel. O Vilmar já não tem vindo, o pastor Ades tem vindo. Mas eu preciso ser discípulo do Alaércio. O Alaércio precisa discipular. Eu preciso ser discipulador dele. O Alaércio precisa ter um discipulador. E no começo do Tadel, no começo daquelas palestras, nós ouvimos o pastor falando lá sobre que cada um tinha que cuidar de alguém. Cada um tinha que cuidar de alguém. Então esse papel aqui sobre o discipulado nos deixou sem muitos objetivos. Criamos um que é pensar nesse organograma e reestudar ele de novo, para que a gente possa saber, meu discipulador é quem? Tenho me encontrado com ele? Sim. Então eu posso discipular, vou discipular alguém, que vai discipular alguém, que vai discipular alguém. Porque hoje a igreja já está em célula. A igreja está sendo celularizada. Se alguns não estão ainda, são poucos, mas eu acho que a igreja já tem a visão de célula. Tem uma outra capacidade já. Amém? Alguém mais gostaria de acrescentar algo aqui nessa palavra? Nós chegamos a comentar sobre o que ele falou agora, que tem que rever esse cronograma da proposta. Alguém mais gostaria de falar? Pastor, eu gostaria de falar uma coisa só. Quando nós chegamos a um pensamento aqui, tipo assim, nós não podemos fazer cobrança de ninguém, porque na verdade a nossa cobrança é para o pastor, como discípulo, nesse quesito aqui, tá? Não de evangelismo, por exemplo, que foi o estudo do grupo deles, mas nesse quesito nós poderíamos apontar para o pastor, e ele está me discipulando. E tipo assim, a necessidade é de cada um de nós. Eu preciso ter um discípulo também. Discipulador. Eu preciso ter um discípulo. Ok. Eu preciso Fazer ser um discípulo. Eu preciso fazer discípulo. Essa é a realidade. Porque eu posso até apontar, né? Mas eu preciso discipular alguém. O legal da célula, eu acho E que é esse- isso, porque tu discipulando, ó, vamos supor, o que vai acontecer? Ele vai, os problemas, as queixas, sei lá, as dúvidas dele, ele vai buscar no líder. Logo, consequentemente, os líderes, igual o pastor, o que acontece? De certa forma, vai dividir a carga do casal pastoral para os líderes e assim, consequentemente, para baixo. Não vai lá e direto para o pastor. Não, ele vai ter uma confiança no líder dele, o líder dele vai apresentar uma solução, vai orar junto, vai acompanhar. É o que a gente estava falando. Acho que a célula ela abrange muito mais do que a reunião. É o fora lá, é o contato, o celular que a gente pode usar. É interessante. É o discipulado, né? né? Se ligar, né? Isso que ele falou é importante porque criar essa hierarquia, de certa forma, ela vai resolver muito isso. O que é essa hierarquia? É justamente cada líder, cada discípulo vai se reportar ao seu líder, que este é o seu discipulador, até chegar ao pastor. E essa forma de hierarquia eu acho que eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, que eu sou militar, que desde que foi criado, as duas bases que sustentam o exército é a hierarquia e disciplina. Eu acho que isso também pode ser estendido para qualquer ramo da sociedade. Qualquer exército precisa ter isso. Justamente, precisamos Até ter um o exército espiritual. dentro da exército, nossa... né? Até o espiritual. Precisamos ter essas duas colunas do exército também formando o nosso exército aqui. E essa hierarquia, ela é muito importante, porque de forma alguma eu já vou chegar diretamente no comandante. Posso resolver, eu posso aprender com a experiência do meu comandante e ele com dele até chegar na hierarquia correta. Pastor, agora a Suzy tocou num ponto ali que eu acho que é essencial. A Suzy falou, porque o autor ele fala sobre nós fazermos, a gente sempre pensa em fazer discípulo, e é meu discípulo. O Laércio ser o meu discípulo. E eu, pastor, eu sou discípulo do pastor. Mas não é, na verdade é fazer de todos os crentes, ou de todos, fazer de cada novo crente
um discípulo de Jesus. E aí a Suzy abordou um ponto que é: como que as pessoas da célula vão fazer discípulo de Jesus, alguém, se ele não tem, ele não abre a Bíblia, ele não lê a Bíblia, ele não... Então, veja bem, apontamos com essa pergunta dela, dentro desse discipulado, nós apontamos para a escola dominical, para a escola bíblica, para a escola de líder, para onde que aprende Bíblia. Então, o que você vai fazer como discípulo? Você vai ensinar a palavra de Deus, você vai fazer aquela pessoa ser um crente, seguidor de Jesus. Aonde? Aprendendo a Bíblia. E a gente não vê a célula da gente ali. Então, eu acho assim que podemos criar dentro desse parâmetro aqui um objetivo que é trazer toda a nossa célula a ser discipulada e estar na escola bíblica, de alguma forma. O que os irmãos acham, resumindo para encerrar, porque o tema é longo, nós vamos discuti-lo ainda durante muitas outras reuniões, mas o que os irmãos acham para encerrarmos, determinarmos a seguinte meta: desenvolvermos a teia de discipulado dentro da célula, porque os pastores, de certa forma, já estão exercendo o discipulado em cima dos líderes, ok? Natural. E os líderes desenvolverem a rede de discipulado em cima dos 3 auxiliares deles, no mínimo, ou mais, e esses auxiliares desenvolverem, assumirem os demais, ou seja, oficializar essa teia, essa rede, né? Então, esse é o nosso objetivo a ser perseguido em 2014, e fazendo com que eles venham para a escola bíblica dominical, tendo isso como meta. Podemos fechar... Pastor, essa escala que foi feita aqui Deixa eu já ver se eu consigo sanar uma questão nossa aqui também, então, já. Vamos entrar, eu acho que foi de Deus falar disso aí. Tipo aqui, ó, primeiro domingo, os serviços aqui ficou com a tua célula. Você pegou que foi de Deus, né? Foi de Deus. Não, porque pra mim foi, porque é uma solução que nós estamos procurando, eu e a Mari. Não, vamos ver se tu vai me entender. Tipo aqui, ó, serviços. A célula do Isaías no primeiro domingo, da Thelma na segunda, tá? E assim na sua sequência. Vai ter pessoas que vão estar à noite no Ministério Infantil. Teria como alocar essas mesmas pessoas ou alguém outro da célula para ter uma salinha na escola dominical? Nós hoje não estamos participando da escola dominical devido às nossas meninas ficar à toa aqui. A gente não fica tranquilo lá porque não tem ninguém... Exatamente, não tem ninguém para cuidar elas. Então coloca isso como objetivo. A gente tá então se privando para não ficar, então ou um assiste e um fica, e tu fica lá com as meninas correndo, tu não fica tranquilo. Então de jogar esse pessoal que está no serviço, não só à noite, essa célula também no domingo de manhã está responsável em ficar com as crianças, sei lá, com os adolescentes, alguma coisa assim. Aí a gente vai trabalhar um domingo, tipo eu e a Mari ficamos com a ideia da Thelma, nossa célula, e nas outras a gente vai poder participar da escola dominical. Transformado em proposta. Amém, queridos? Alguém mais quer falar? Não? Deus querido, quero te agradecer por essa palavra, esse tema. Todos nós queremos a mesma coisa. Nós queremos descobrir como fazer, Senhor. E pedimos, Deus, o teu discernimento. Hoje já caminhamos, avançamos alguns passos. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nos ajudes a transformarmos isso de teoria em algo prático. Amém. Em nome de Jesus, derrama a tua unção sobre nós. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Só quero fazer a leitura para vocês. Precisamos tirar nossos olhos das crises e não esquecer de que Deus continua no controle. Precisamos sair do deserto e nunca retirar os nossos olhos dos desafios, ou seja, dos nossos alvos, das nossas metas, da terra prometida que Deus está nos apresentando. Porque quando a gente não tira os olhos da crise, ela nos enterra no deserto. Aí, quando a gente tira os olhos da crise e olha para os desafios, para os alvos, para os objetivos, para aquilo que Deus nos prometeu, então certamente nós vamos conquistar aquilo que Deus deseja nos dar, para a glória dele. Amém? Vamos encerrar. Sabe se ligar isso aí, não? Vamos. Muito obrigado, João, pela força. Gaúcho.
Agradece a Deus por esse tempo. Posso pegar na mão do Laércio? Tá? Vamos lá. Querido Deus, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Que o Senhor possa estar nos fazendo com que essas propostas, essas ideias, a gente possa rever no nosso interior, que o Senhor possa fazer com que tudo que é decidido possa ter uma boa, resultado. Que o Senhor possa estar no comando de tudo, Senhor. É isso que nós esperamos em Ti. Em nome de Jesus, que nós entregamos essa reunião que foi feita nas Tuas mãos. Amém. Eu vou pegar esse áudio e vou botar do blog um item chamado assim, pequenos grupos do Tadel. Tá bem? É o aproveitamento do pequeno grupo do Tadel. Para você rever, ouvir, repensar, para ficar registrado lá a nossa ideia, não só ser algo que passou pelo vento e ficou para trás. A gente quer praticar, quer transformar isso aqui em algo concreto. Vai ficar lá registrado, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe você. E a partir de hoje eu vou ligar mais para tu. Se tiver ideia, problema, vai ser contigo. Espera só, deixa eu me despedir do pessoal. Mas é que tem que... Não, ela apertou minha mão assim, ó. Fala, Patrícia, tem que ser antes de eu me despedir do pessoal? Porque eles estão indo embora, né? Domingo, acho que não. Você vai embora de cá? Vou trabalhar na Dá uma carona pra Thelma. Que mania, né? Vamos ali conversar no cantinho, nós dois. Ô, Thelma, aqui, ó. Isaías. Vai atrapalhar aqui, por favor. Tá sempre olhando ali. Agora você tá conversando, agora tá com as mãos igual eu. O seu jogo vai porque nós Tem que temos abrir marcado. aqui, né? Fred no teu rosto. Vou soltar o relatório, vai. Eles não vão. Liga, cobra.